Olá pessoal, bem-vindos ao canal Serviço Profético. Você já parou para pensar sobre como caminha esse mundo? Assim caminha a humanidade, com passo de formiga e sem vontade. Então aguarda um pouquinho aí que a gente já volta logo depois da vinheta. É isso aí pessoal, voltamos. O cenário está diferente porque eu estou gravando uma sequência. Então para não ficar confuso quando você for assistir os vídeos, eu dei uma mudada aqui na visão do cenário, tá bom? Mas voltando, se inscreve aqui no nosso Instagram, se inscreve no nosso canal para você receber os vídeos fresquinhos quando sair e curte o nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer assim, ó. Ele vos deu vida estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Bom, aqui ele está falando, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso o seguinte: existe um ser espiritual, e esse ser ele é o príncipe do poder do ar, ou da potestade do ar, depende da sua versão. E esse ser, ele tem poder sobre os filhos da ira, aqueles que andam em desobediência. Então, partindo do pressuposto que esse ser, o príncipe do poder do ar, é a figurinha do Jebs, do Satanás, do diabo, tá? Eu sei, Jebs é engraçado. Eu sei, Jebs é engraçado. Mas olha só, existe um ser. Esse ser espiritual, chamado príncipe do poder do ar, ele opera nesse mundo. Esse mundo tem um curso, ele está caminhando nesse curso, e sobre esse curso existe um ser espiritual. E esse ser espiritual domina este mundo porque ele governa sobre os filhos da ira, aqueles que vivem em desobediência. Bom, por que esse ser governa todo mundo? Porque todo ser humano está debaixo da desobediência. Qual foi o pecado de Adão? Adão, ou de Eva, né? Adão e Eva. Qual foi o pecado? O pecado primordial, o primeiro. Não foi justamente a questão da desobediência? Então ali, quando você chega ali em Gênesis, você vai ver duas coisas. Você vai ver uma influência espiritual influenciando Eva à desobediência, um ser espiritual influenciando Eva a desobedecer, e você vai ver o pecado da desobediência. Então esse ser espiritual, o príncipe do poder do ar, se apresenta a Eva no Éden e a incentiva a viver em desobediência, a cair, a praticar a desobediência. Eva desobedece porque ela come do fruto proibido. E aí, a partir daí, o pecado entra na humanidade. Em seguida, todos nós somos filhos de Adão e Eva. As gerações dos homens foram nascendo e foram carregando o pecado adâmico, que é o pecado da desobediência. Então esse ser, o príncipe do poder do ar, lá no Éden, tenta Eva para poder roubar o domínio do mundo. Por quê? Porque quando ela cai em desobediência, ele recebe autoridade. E aí o mundo entra nesse curso que nós vemos hoje, o curso da desobediência. Então, tudo é desobediência. Se você para pensar, todo ato pecaminoso surge da desobediência. É a desobediência, rebeldia contra a lei, a rebeldia contra os princípios estabelecidos por Deus. Por exemplo, ele vai dizer que nós antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Por isso éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, a nossa desobediência é fazer a nossa vontade. Os desejos da nossa carne, aquilo que nos agrada, é o que dá autoridade a esse espírito para que ele governe nas nações. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quando nós começamos a estudar Romanos, a gente vai ver um processo. Romanos fala dessa queda no Éden e fala como a humanidade foi decaindo e como a mente do homem foi sendo reduzida e escravizada pelo pecado. Por isso, o autor de Romanos vai dizer que Deus entregou esse homem a uma mente moralmente baixa, caída, né? Dependendo da sua versão, vai dizer que ele entregou o homem a uma mentalidade reprovável, ou seja,
O livro de Romanos começa com a queda no Éden, fala de como o processo dessa queda vai afetando a humanidade. O homem começa a adorar a criatura em vez do Criador, o homem começa a levantar falsos ídolos, falsos deuses, adorar a esses seres, a se entregar à perversão sexual, perversão moral, e por isso Deus os entrega às suas próprias paixões, ou seja, seus desejos e vontades. E aí ele fala sobre esse processo de degradação. O homem que existe hoje não é como o homem que havia no Éden. Por quê? Porque hoje a humanidade está caída. E aí, dentro desse processo de Romanos, no capítulo 5 ele vai falar algo interessante. Ele vai dizer assim, no 5,19. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Ou seja, Adão caiu por desobediência e todos que nascem a partir de Adão são pecadores, carregam em si o DNA de Adão e o DNA da desobediência, mas Cristo vem e traz o DNA do justo, Cristo vem e traz a libertação da desobediência, nos colocando dentro da vontade de Deus, da obediência. Por isso diz que ele é obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, na cruz, Cristo compra homens de toda a tribo, povo, língua e nação, que antes estavam debaixo do cativeiro da inutilidade, estavam debaixo do poderio do príncipe da potestade do ar, que opera sobre a humanidade desobediente. E Jesus vai lá, compra esses homens para si e os coloca numa posição de justiça e obediência. Justiça aqui é no sentido de não há falhas, não há falhas. Não quer dizer que você não vai pecar, quer dizer que a justiça de Cristo, a santidade de Cristo vai tapar as suas brechas. Então a santidade de Cristo tapa as suas brechas e assim não há acusação contra você, você é justo, justificado na verdade. Então Jesus compra homens que estão debaixo do cativeiro da desobediência e os torna justificados diante de Deus. Por isso, eles não são mais filhos destinados à ira, porque a ira que devia vir sobre esse homem comprado por Cristo veio sobre Cristo na cruz, para que hoje Deus, quando olhe você, não veja mais o seu pecado, mas veja Jesus em você. Então, como nós vencemos o mundo? Nos posicionando em justiça e em obediência à palavra de Deus, aos princípios do Evangelho, não negociando a nossa salvação, mas transformando a nossa mente através da palavra, transformando a nossa mentalidade. Por isso que diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados. Este mundo tem um curso e tem um tempo. O tempo deste mundo está chegando ao fim. Hoje a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O curso deste mundo chegará ao fim. Se você quer entender isso, leia Daniel 2. Vai falar sobre o curso, a trajetória desse mundo, até que ele vai ser interrompido pelo reino de Deus. Nós estamos aguardando essa pedra que não será lançada por mão humana, que vai interromper o curso desse mundo, porque nós fomos comprados para um mundo vindouro e não para esse. Portanto, saia de debaixo da influência do espírito deste mundo, o espírito que opera sobre os desobedientes. Não seja uma pessoa que negocie os princípios da palavra, para que você não viva debaixo da influência de espíritos malignos.